Eu me lembro bem do dia em que tudo começou a mudar dentro de mim. Era uma manhã comum, dessas em que a gente acorda acreditando que sabe exatamente como a vida vai seguir. Eu tinha vivido anos dentro da igreja, carregando a fé como se fosse um escudo contra qualquer incerteza. Cresci ouvindo que ali estava toda a verdade, que as autoridades eram reflexo direto da vontade de Deus e que questionar era quase como andar por um beco sem saída. Pois bem, foi justamente nesse cenário de obediência silenciosa que a notícia veio como um trovão inesperado. A televisão transmitia o anúncio da renúncia de Bento XVI. As imagens mostravam um papa sereno, palavras cuidadosamente medidas, um discurso que parecia feito para ser aceito sem titubear. Muitos ao meu redor se comoveram, enxergaram naquele gesto um ato de humildade, um sinal de grandeza espiritual. Mas dentro de mim, algo não encaixava. Senti um nó no estômago, um incômodo que não soube nomear na hora. Era como se uma cortina tivesse se movido levemente, revelando uma fresta que eu nunca tinha reparado antes. Enquanto os outros aplaudiam a coragem e a entrega, eu só conseguia me perguntar se havia algo além daquela encenação perfeita. Por que um papa, eleito para guiar até o fim, abriria a mão assim do trono mais alto da fé? A resposta oficial parecia polida demais, pronta demais. E quando a gente sente que algo está pronto demais, quase sempre é porque existe uma história escondida por trás. Passei aquele dia como quem carrega uma pedra no sapato, tentando ignorar, mas sentindo cada passo. E à noite, quando fechei os olhos para rezar, as palavras não fluíam como antes. Era como se minha própria fé tivesse travado, como se a oração tivesse virado um eco distante. Eu repetia frases aprendidas desde menina, mas meu coração se mantinha inquieto, e essa inquietação não passou. Pelo contrário, cresceu como uma semente que germina no escuro, empurrando a terra até encontrar espaço para respirar. Comecei a me perguntar se, durante todos aqueles anos, eu não tinha apenas repetido verdades impostas, sem jamais escavar o solo para ver o que realmente estava ali. O rosto sereno do Papa na tela me perseguia, não como imagem de paz, mas como um enigma que eu sabia que, cedo ou tarde, eu teria que decifrar. E foi a partir daí que comecei a enxergar o mundo que me cercava com outros olhos, olhos que já não aceitavam mais o silêncio como resposta. E mal sabia eu que essa primeira dúvida seria apenas a ponta do fio que, quando puxado, começaria a desfazer todo o tecido que eu acreditava ser inquebrantável. Eu não consegui dormir naquela noite. Virava de um lado para o outro na cama, com a imagem daquela renúncia martelando na minha cabeça. Quanto mais eu tentava rezar para silenciar os pensamentos, mais eles ganhavam força. Era como se cada palavra da despedida ecoasse dentro de mim, repetida sem descanso. Eu, que sempre confiei na voz da igreja como um farol em meio à escuridão, agora sentia que esse mesmo farol piscava, falhava, como se a luz fosse controlada por mãos que eu não conhecia. Levantei-me ainda no silêncio da madrugada, caminhei até a cozinha e me sentei com uma xícara de café. O vapor que subia da caneca parecia zombar da minha inquietação, como se me dissesse: "Você sempre aceitou tudo." E agora? Era verdade. Eu tinha passado a vida inteira acreditando sem duvidar. Nunca tinha permitido que a desconfiança criasse raízes dentro de mim, mas de repente, essa raiz crescia sozinha, rompendo o chão que eu acreditava sólido. No dia seguinte, durante a reunião com outros colegas de batina, percebi que ninguém ousava falar sobre o assunto com profundidade. Todos repetiam a mesma frase decorada: "Foi decisão de humildade." Eu olhava aqueles rostos sérios e me perguntava se, no fundo, eles também não tinham suas dúvidas escondidas. Mas a diferença é que eles sabiam enterrá-las bem fundo, ao contrário de mim. Passei a observar os detalhes que antes me escapavam: o silêncio excessivo em algumas conversas, a pressa em mudar de assunto sempre que alguém tocava na renúncia, o olhar desconfortável de padres que normalmente falavam com tanta convicção. Era como se todos caminhassem sobre cascas de ovos, tentando não deixar nada escapar. E foi aí que comecei a perceber algo ainda mais estranho. A própria liturgia parecia perder o brilho. Cada missa, cada oração que eu guiava, vinha acompanhada de uma sombra de desconfiança. As palavras ainda saíam da minha boca, mas dentro de mim ecoava um vazio. Eu me sentia como um ator repetindo falas de uma peça que já não acreditava mais.
Foi nesse momento que a pergunta começou a latejar como um tambor dentro da minha cabeça. Se um papa pode simplesmente renunciar, se a verdade pode ser moldada para caber em discursos perfeitos, então o que mais pode estar sendo escondido de nós? Essa pergunta não me deixou em paz, e quanto mais eu tentava ignorá-la, mais forte ela ficava, empurrando-me para um caminho que eu nunca imaginei ter coragem de seguir. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eu seguia a rotina como se nada tivesse mudado, mas por dentro era como se uma batalha estivesse sendo travada a cada instante. A renúncia do Papa não saía da minha mente, e a cada vez que alguém repetia as palavras ato de humildade, eu sentia um arrepio percorrer minha espinha. Era como se todos estivessem satisfeitos com uma resposta rasa, enquanto dentro de mim a sede por algo mais profundo só aumentava. Comecei a reparar nos corredores da igreja, nos olhares apressados, nas conversas cochichadas que cessavam quando eu me aproximava. Aquilo me incomodava. Parecia que havia um segredo pairando no ar, um segredo que ninguém ousava colocar em voz alta. Eu já não tinha paz nem durante a missa. Enquanto recitava as orações que tantas vezes me confortaram, minha mente se desviava, questionando cada palavra, cada símbolo diante do altar. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando um palco cheio de engrenagens escondidas. Certa noite, após mais uma celebração, permaneci sozinho no templo. O cheiro do incenso ainda impregnava o ar, e as velas tremeluzentes projetavam sombras nas paredes de pedra. Caminhei devagar até o altar e, ao encarar a imagem solene do Papa emoldurada na parede, um peso tomou conta de mim. Eu me perguntava, até onde vai a verdade? Quantas decisões são realmente espirituais e quantas são movidas por interesses que nós, simples fiéis, jamais veremos? Essa dúvida começou a se infiltrar nos meus sonhos. Acordava sobressaltado, ouvindo em minha mente as palavras do anúncio, mas sempre distorcidas como se escondessem algo. Era como tentar decifrar um enigma com peças faltando. E quanto mais eu tentava encontrar descanso, mais claro ficava que aquilo não era apenas uma crise passageira. Era o início de algo maior. Passei a evitar falar sobre o tema com meus colegas, porque sabia que me olhariam como alguém que perdia a fé. Mas dentro de mim não era falta de fé. Era exatamente o contrário. Eu queria acreditar de verdade, mas para isso precisava rasgar o véu das aparências. E foi nessa ânsia de encontrar respostas que lembrei de alguém que anos atrás me ensinara que a fé não podia ser cega. Um homem sábio, um velho mentor que eu não via há muito tempo, e talvez fosse a única pessoa capaz de me ajudar a enfrentar as perguntas que me atormentavam. Naquela mesma semana, depois de tantas noites mal dormidas, tomei coragem e decidi visitar aquele velho amigo que no passado tinha me mostrado um olhar diferente sobre a fé. O chamávamos de Padre Manuel. Era um homem sereno, de fala mansa, que sempre parecia carregar uma sabedoria que não vinha só dos livros, mas de uma vida inteira observando o mundo com olhos atentos. Fazia anos que não o via, e ainda assim, quando pensei em alguém que pudesse compreender o turbilhão dentro de mim, seu nome surgiu quase como um sussurro em minha memória. Peguei o caminho até sua casa, que ficava afastada, quase escondida entre árvores antigas e jardins bem cuidados. Enquanto caminhava até lá, meu coração parecia bater mais forte a cada passo, como se eu estivesse prestes a abrir uma porta que não poderia mais fechar. Quando bati à porta, foi ele mesmo quem apareceu, mais velho, com rugas mais profundas, mas com o mesmo olhar calmo que sempre me desarmava. Sorriu de leve, como se já soubesse o motivo da minha visita. Sentamos na pequena sala, onde o cheiro de café fresco misturava-se ao perfume das flores que entrava pela janela aberta. Por alguns minutos fiquei em silêncio, incapaz de colocar em palavras a confusão que me corroía, até que, de repente, desabei. Contei tudo: a renúncia do Papa, a sensação de vazio nas orações, o peso que sentia em cada missa e, principalmente, essa dúvida que me perseguia como uma sombra impossível de ignorar. Ele ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, fiquei esperando um sermão, alguma repreensão, mas o que veio foi diferente. Com calma disse: "A fé, meu filho, não é feita para ser um muro que nos aprisiona, mas uma estrada que nos leva mais longe. Se você sente esse peso,
talvez seja porque chegou a hora de caminhar além das paredes que o cercaram até hoje. Essas palavras me atingiram fundo, como um raio que ilumina a noite. Não eram de crítica, mas de libertação. E ao mesmo tempo em que trouxeram certo alívio, também despertaram ainda mais perguntas. Porque se a fé não era só muros, então até onde ela poderia me levar? Foi nesse instante que percebi que aquela visita não seria apenas uma conversa, mas o começo de uma jornada que mudaria completamente a forma como eu enxergava tudo ao meu redor. As palavras do Padre Manuel ficaram ecoando na minha mente como um sino que não para de soar. A fé não é um muro, é uma estrada. Eu repetia isso em silêncio, tentando entender de fato o que queria dizer. Passei os olhos pela pequena sala em que estávamos, cheia de livros antigos, crucifixos simples e lembranças de uma vida dedicada à espiritualidade. Tudo ali parecia carregar um peso de autenticidade que eu já não sentia nos corredores pomposos do bispado. Era como se aquela humildade tivesse mais verdade do que todo o ouro e as vestes bordadas que eu estava acostumado a ver. O padre não se apressava em me dar respostas prontas. Ficava em silêncio por longos segundos, me olhando com paciência, como quem espera que a própria alma encontre as palavras. Quando finalmente voltou a falar, disse algo que me desmontou por dentro. Você sempre foi ensinado a obedecer, mas obedecer sem pensar não é fé, é cegueira. E Deus nunca quis filhos cegos, Ele quis filhos livres. Essas frases me atingiram como flechas certeiras. Eu, que tinha passado anos repetindo discursos sobre luz e verdade, agora me via encurralado pela escuridão da dúvida e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de uma liberdade que nunca tinha experimentado. Olhei para minhas próprias mãos, calejadas de tantas missas celebradas, e me perguntei se todo aquele tempo eu tinha vivido mais como um funcionário de um sistema do que como um verdadeiro servo de Deus. Foi doloroso admitir isso até para mim mesmo. A sensação era de traição, como se eu tivesse traído não apenas aos fiéis, mas a minha própria essência. E ainda assim, havia uma fagulha acesa, algo dentro de mim que começava a acreditar que talvez esse fosse o primeiro passo para, finalmente, viver uma fé de verdade. Enquanto saía da casa dele naquela tarde, o vento frio bateu no meu rosto, como se quisesse me despertar de vez. Olhei para o céu avermelhado do entardecer e senti que ali havia um prenúncio. Algo estava para acontecer. Não seria simples nem leve, mas era inevitável. E à medida que caminhava de volta, sentia crescer em mim uma coragem estranha, uma coragem que eu não sabia de onde vinha, mas que me dizia que era hora de olhar além dos discursos ensaiados e buscar, com minhas próprias mãos, as respostas que tanto me faltavam. Naquela noite, quando cheguei em casa, o silêncio parecia mais denso do que nunca. Era como se as paredes guardassem segredos que eu ainda não tinha coragem de ouvir. Sentei-me à mesa sozinho e fiquei olhando para a chama de uma vela que ardia devagar, tremendo ao menor sopro de vento. Pensei nas palavras do Padre Manuel e senti um aperto no peito. Ele tinha razão. Durante toda a minha vida, fui treinado para obedecer. Desde o seminário até os dias em que subi de posto, aprendi a nunca questionar, a nunca me permitir duvidar. Mas agora, já idoso, essa dúvida batia com força, exigindo espaço, como se tivesse esperado a vida inteira para se revelar. Passei horas revivendo memórias antigas. Lembrei do jovem cheio de entusiasmo que um dia fui, acreditando que servir à igreja era a forma mais pura de servir a Deus. Eu acreditava que cada gesto, cada sermão, cada orientação era uma centelha de luz para os outros. E no fundo, talvez até tenha sido. Mas a chama que me movia foi sendo apagada pouco a pouco, substituída por um senso de dever que não permitia questionamentos. Agora, diante da lembrança da renúncia do Papa, tudo parecia se revirar dentro de mim. O sono demorou a chegar, e quando enfim fechei os olhos, sonhei com um corredor longo, cheio de portas fechadas. Eu caminhava sem saber onde ia, e atrás de cada porta havia vozes murmurando, vozes que me chamavam pelo nome, mas que nunca se deixavam ver. Acordei sobressaltado, com o suor escorrendo pela testa. O sonho parecia mais real do que a própria vigília. Era como se minha mente tentasse me avisar de que algo grande estava trancado, escondido, e eu precisava ter coragem de abrir aquelas portas. Na manhã seguinte, ao me olhar no espelho,
Vi um homem cansado, mas também vi algo diferente, um brilho nos olhos que não sentia fazia anos. Era como se, ao admitir minhas dúvidas, eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava adormecida. Eu sabia que não poderia mais voltar atrás. O simples ato de pensar diferente já me afastava da rotina de obediência cega. Peguei minhas anotações antigas, cadernos esquecidos no fundo de uma gaveta e comecei a escrever. Escrevi tudo o que sentia, as perguntas que me queimavam por dentro, as incoerências que eu já não conseguia engolir. Não sabia se estava registrando uma confissão ou iniciando um diário de guerra. Só sabia que aquele papel começava a carregar o peso da minha alma. E quanto mais eu escrevia, mais claro ficava que esse caminho não seria solitário para sempre. Em algum momento, eu teria que compartilhar essas inquietações. Mas com quem eu poderia confiar sem medo de ser julgado? Durante dias, caminhei pelas ruas como quem carrega um peso invisível. O sol brilhava, as pessoas seguiam suas rotinas, mas dentro de mim era como se tudo tivesse mudado. Eu olhava para os rostos que passavam apressados e me perguntava quantos deles também escondiam dúvidas atrás de sorrisos automáticos. Será que só eu sentia essa inquietação? Ou será que o silêncio da igreja era tão forte que abafava até o suspiro de quem ousasse questionar? Voltei a frequentar os encontros com os outros membros do clero, mas agora eu via tudo com um olhar diferente. Cada palavra dita com firmeza soava ensaiada. Cada gesto calculado parecia fazer parte de uma encenação que já não me convencia. Um dia, em uma dessas reuniões, um dos colegas comentou sobre a renúncia do Papa com um ar de leveza, quase como se fosse uma anedota antiga. Todos riram, menos eu. Fiquei em silêncio, com os olhos fixos no chão, enquanto meu peito ardia de uma mistura de revolta e tristeza. Mais tarde, ao caminhar de volta para casa, encontrei um jovem padre que costumava me admirar. Ele me cumprimentou com respeito, mas percebi um brilho curioso em seus olhos, como se quisesse me perguntar algo, mas tivesse medo. Isso me fez lembrar de mim mesmo, décadas atrás, quando ainda acreditava que todas as respostas estavam prontas, esperando por nós dentro dos muros da igreja. Foi nesse instante que senti a urgência de abrir o jogo com alguém. Não dava mais para guardar tudo só para mim. Eu precisava falar, mesmo que fosse apenas para uma pessoa. A questão era, com quem? A maioria dos meus conhecidos estava tão enraizada nas tradições que sequer cogitariam ouvir o que eu tinha a dizer. Mas algo me dizia que havia, em algum lugar, uma alma disposta a escutar, talvez até a compartilhar as mesmas inquietações. Passei a noite revirando papéis antigos, cartas, anotações. Em meio a tudo isso, encontrei uma correspondência de um velho amigo que havia deixado a igreja anos atrás, sem dar muitas explicações. Lembrei de como ele desapareceu do convívio de todos e, por um tempo, virou alvo de comentários maldosos. Na época, julguei sua escolha. Hoje, talvez ele fosse a única pessoa capaz de entender o que eu estava vivendo. Segurei a carta nas mãos por longos minutos. O nome dele parecia brilhar no papel como um chamado, e pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu não estivesse tão sozinho assim. Naquela noite, sentei-me à mesa com a carta nas mãos, como se aquele pedaço de papel fosse uma chave esquecida para um cofre cheio de respostas. Lembrei do rosto do meu amigo, das conversas que tivemos quando ainda éramos jovens padres, cheios de entusiasmo e sonhos de servir a Deus com pureza. Ele sempre foi diferente. Tinha um olhar questionador, uma coragem silenciosa que, confesso, eu não compreendia naquela época. Enquanto eu seguia a cartilha sem desviar uma linha, ele fazia perguntas que incomodavam, perguntas que nos deixavam desconfortáveis, porque tocavam em pontos que ninguém queria discutir. Quando ele decidiu se afastar da igreja, muitos o chamaram de rebelde, outros de traidor. Eu mesmo, influenciado pelo medo de ser visto como cúmplice, me afastei. Mas agora, anos depois, ao reler suas palavras, percebia que talvez ele tivesse enxergado antes de todos nós aquilo que eu só agora começava a perceber. Suas frases falavam de liberdade, de um Deus que não cabia dentro de paredes de pedra, de uma fé que não podia ser engessada por decretos humanos. Passei os dedos sobre a tinta já desbotada e senti uma pontada de arrependimento. Quantas vezes o julguei em silêncio, quando talvez deveria ter me aproximado para entender a razão da sua decisão. Agora talvez fosse tarde demais.
Ou talvez fosse justamente o momento certo. Levantei-me decidido a encontrá-lo, mesmo sem saber se ainda morava no mesmo lugar. A lembrança de sua última visita me veio à mente. Um olhar firme, mas cheio de ternura, como se ele já soubesse que o caminho dele e o meu se separariam ali. Recordar esse instante me trouxe um misto de dor e esperança. Enquanto caminhava pela casa, meus olhos caíram sobre o crucifixo pendurado na parede. Sempre me foi apresentado como símbolo de obediência e sacrifício, mas naquele momento ele parecia sussurrar outra mensagem: coragem. Coragem para carregar uma cruz que não era imposta de fora, mas que nascia de dentro, da busca pela verdade. Adormeci tarde, embalado por lembranças e expectativas, e quando acordei, com o sol já iluminando a janela, senti que havia tomado uma decisão irreversível. Iria atrás dele, não apenas por curiosidade, mas porque tinha a sensação de que, nas palavras daquele velho amigo, poderia encontrar o fio que me ajudaria a costurar as dúvidas que estavam rasgando a minha alma. E foi assim que comecei a planejar a viagem, sem imaginar que o reencontro me levaria a revelações ainda mais perturbadoras do que eu podia suportar. A decisão estava tomada, mas o coração batia como se eu estivesse prestes a cometer uma ousadia imperdoável. Preparei minhas coisas de maneira discreta, sem contar a ninguém. Dentro da mala levei apenas o necessário: algumas roupas simples, meus cadernos de anotações e um pequeno crucifixo de madeira que carregava desde a juventude. Ao fechar a porta atrás de mim, senti como se estivesse deixando não só a casa, mas também uma parte da vida que já não me pertencia mais. A viagem não era longa, mas cada quilômetro parecia carregar um peso simbólico. O balanço do ônibus embalava pensamentos que eu tentava organizar em silêncio. Pelas janelas a paisagem corria depressa, mas dentro de mim o tempo parecia suspenso. Lembrei-me das conversas que tive com meu amigo antes da sua partida. Ele falava de hipocrisia, de segredos que se escondiam atrás das paredes mais respeitadas do mundo. E eu, cego pela obediência, chamava aquilo de exagero. Agora, cada frase sua soava como profecia. Cheguei ao pequeno vilarejo, onde, segundo lembrava, ele havia se estabelecido. As ruas eram estreitas, cheias de casas antigas, e o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros e pelo barulho distante de crianças brincando. Senti uma estranha mistura de calma e apreensão, como se aquele lugar estivesse à parte do mundo que eu conhecia. Perguntei a alguns moradores pelo nome dele, e muitos acenaram com a cabeça, apontando para uma casa simples na beira do campo. Quando enfim me aproximei, minhas pernas pareciam pesar 1 tonelada. A casa era singela, rodeada de árvores, e um jardim cheio de flores bem cuidadas mostrava que ali ainda habitava alguém com amor pela vida. Toquei à porta com mãos trêmulas. Por um instante, temi que não estivesse mais ali e que talvez fosse tarde demais para aquele encontro. Mas então ouvi passos lentos se aproximando e a porta se abriu. Diante de mim estava ele, mais envelhecido, cabelos brancos, rugas marcadas pelo tempo, mas com o mesmo olhar sereno de antes. E naquele instante, percebi que todo o medo da viagem tinha valido a pena. O silêncio entre nós durou alguns segundos, carregado de lembranças e de coisas não ditas, até que, finalmente, um leve sorriso surgiu em seu rosto, como quem sabia que aquele reencontro não era acaso, mas parte de algo muito maior que estava prestes a acontecer. Ele me recebeu com um abraço apertado, desses que parecem curar feridas invisíveis. Por um momento, senti que voltava no tempo, quando ainda éramos 2 jovens cheios de esperança, sonhando com um mundo onde a fé fosse luz e não fardo. Entramos juntos na casa, e logo o cheiro de café fresco misturado ao aroma da madeira antiga me envolveu. Era um ambiente simples, mas cheio de paz, tão diferente das paredes frias e solenes do bispado que eu havia deixado para trás. Sentamos frente a frente em cadeiras gastas pelo tempo e fiquei observando o rosto dele. Apesar da idade, seus olhos ainda tinham aquele brilho de quem carrega verdades que não se apagam. Por alguns segundos, não consegui dizer nada. O silêncio era pesado, mas ao mesmo tempo necessário. Foi ele quem quebrou a pausa, perguntando com voz calma: "Então, o que trouxe você até mim depois de tantos anos?" Respirei fundo. Minhas mãos tremiam e percebi que não conseguiria esconder nada. Contei-lhe sobre a renúncia do Papa, sobre a angústia que me consumia, sobre as noites em claro
e os sonhos que mais pareciam presságios. As palavras saíam como se fossem pedras guardadas há muito tempo, finalmente liberadas. Ele me ouvia sem interromper, apenas assentindo de vez em quando, como quem já imaginava cada detalhe. Quando terminei, abaixei os olhos, esperando talvez reprovação ou um sermão, mas o que recebi foi compreensão. Ele disse com suavidade: "Você finalmente chegou ao ponto em que eu estive anos atrás. Não é fácil, eu sei. A dúvida parece um inimigo, mas na verdade é só o começo da liberdade. É ela que abre os olhos para enxergar o que tantos insistem em ignorar." Senti um arrepio percorrer minhas costas. Era como se suas palavras fossem o reflexo exato daquilo que eu carregava no peito, mas não tinha coragem de admitir. A sensação era de que uma porta se abria lentamente diante de mim. Ainda não sabia o que encontraria do outro lado, mas algo me dizia que, dali em diante, não haveria mais retorno. Ele então se levantou, caminhou até uma pequena estante e retirou um caderno gasto de capa quase desfeita. Colocou-o diante de mim com cuidado, como quem entrega um tesouro. "Aqui", disse ele, "estão coisas que nunca pude falar em voz alta. Talvez seja a hora de você conhecê-las." Meu coração disparou. Eu sabia que, ao abrir aquelas páginas, estaria entrando em um território onde nenhuma oração ensaiada poderia me proteger. Abri o caderno com as mãos trêmulas, como quem toca em algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. As páginas estavam amareladas, algumas cheias de anotações apressadas, outras cuidadosamente escritas, quase como se fossem confissões destinadas a alguém que nunca chegou a ouvir. O cheiro de papel antigo misturado ao de tinta já desbotada me transportou para um tempo em que ainda acreditávamos que tudo estava sob controle, quando a fé parecia simples e inabalável. O primeiro trecho que li falava sobre bastidores que nunca chegavam ao conhecimento dos fiéis. Encontros secretos, decisões tomadas a portas fechadas, assuntos que jamais seriam tratados em público. Havia nomes, datas, até situações que eu mesmo lembrava de ter vivido, mas que agora revelavam um lado oculto que nunca me foi mostrado. Era como se, de repente, a cortina tivesse sido rasgada, expondo a engrenagem escondida atrás do palco. Meu amigo me observava em silêncio, deixando que cada palavra me atingisse em cheio. E atingiam. Senti o coração acelerar, a garganta secar, os olhos arderem. Eu lia e, ao mesmo tempo, tentava negar o que estava diante de mim. Parte de mim queria fechar o caderno, fingir que nada daquilo existia, mas a outra parte, a que já estava cansada de viver de respostas prontas, ansiava por mergulhar ainda mais fundo. As anotações falavam também da renúncia, mas de um jeito que eu jamais havia imaginado. Aquele ato, pintado como um gesto de humildade, parecia estar entrelaçado a pressões invisíveis, a interesses que não tinham nada de espirituais. O que antes era apenas uma desconfiança em meu peito, agora ganhava forma diante dos meus olhos, como se cada linha confirmasse aquilo que eu temia pensar. Fechei os olhos por um instante, tentando respirar. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som do vento batendo na janela. Senti que algo dentro de mim estava se rompendo, mas ao mesmo tempo era como se uma nova visão começasse a nascer. Meu amigo colocou a mão sobre a minha, firme e serena, e disse apenas: "Nem tudo é o que parece ser." Essas palavras ecoaram dentro de mim e percebi que aquele caderno não era só um registro do passado. Era um convite para enxergar aquilo que eu sempre tinha evitado olhar de frente. E naquele instante, entendi que a leitura não terminaria ali, porque ainda havia muito mais escondido entre aquelas páginas que mudaria de vez o rumo da minha vida. Com as mãos ainda apoiadas sobre aquele caderno, senti como se segurasse um pedaço de fogo. Não queimava por fora, mas ardia por dentro. As próximas páginas estavam cheias de relatos que me deixaram sem ar. Eram descrições de encontros em corredores escuros, decisões tomadas em salas onde só poucos tinham acesso, palavras ditas em tom baixo, mas que ecoavam como martelos em minha mente. Tudo o que eu lia parecia confirmar a suspeita, que me corroía desde a renúncia. Havia muito mais acontecendo por trás do que o mundo via. As anotações falavam de reuniões em que a fé não era o centro, mas sim a manutenção de poder. Nomes que eu conhecia estavam ali, nomes de homens que o povo venerava como exemplos de santidade, mas que nos bastidores se mostravam diferentes. Havia registros de cartas, documentos que nunca vieram à tona,
tratados com tanto segredo que me perguntei quantas vezes eu mesmo havia participado de algo sem perceber sua verdadeira face. Meu amigo observava minha reação em silêncio. Eu lia, parava, respirava fundo e voltava a mergulhar naquelas linhas. Cada nova descoberta era como um golpe. A instituição que me ensinou a nunca questionar estava, ali, desnudada em sua fragilidade humana. Eu sentia uma mistura de indignação e tristeza. Parte de mim queria gritar, queria pedir explicações, mas outra parte sabia que se aquilo fosse verdade, a resposta jamais viria de dentro da própria estrutura. De repente, um detalhe chamou minha atenção. Entre as páginas, encontrei uma anotação datada justamente do período da renúncia. As palavras eram poucas, mas carregadas de peso. Decisão não voluntária, força maior envolvida. Meu coração disparou. Tudo o que eu temia pensar estava escrito diante de mim, simples e direto. Não era apenas uma suspeita. Era um registro de quem tinha visto de perto. Levantei os olhos e encarei meu amigo. Ele não precisou dizer nada. Apenas confirmou com um leve aceno de cabeça, como se aquelas palavras falassem por si mesmas. O silêncio entre nós pesava mais do que 1000 sermões. Nesse instante entendi que aquele caderno era apenas a ponta de algo muito maior. E embora parte de mim desejasse fechar as páginas e fingir que nada daquilo existia, outra parte já sabia que eu precisava continuar. Porque quanto mais eu lia, mais percebia que havia um fio que me conduzia para dentro de uma verdade que eu nunca tinha imaginado enfrentar. Continuei folheando aquelas páginas como quem percorre um labirinto escuro, sem saber onde cada curva poderia me levar. As linhas seguintes não eram apenas relatos, mas quase desabafos. Meu amigo descrevia a angústia de carregar segredos que não podia revelar em público, o peso de testemunhar acontecimentos que pareciam pequenos aos olhos do mundo, mas que por trás mudavam destinos inteiros. Cada palavra tinha a força de um sussurro perigoso, como se até o papel soubesse que guardava algo que não deveria ser lido. Havia menções a encontros misteriosos, onde decisões eram tomadas não pela luz da fé, mas pelas sombras de interesses humanos. O que mais me abalou foi perceber que muitas dessas reuniões ocorreram em datas que eu lembrava bem. Eu estava lá, em outros salões, acreditando que tudo seguia o curso natural da espiritualidade, enquanto nos bastidores outra engrenagem girava. A sensação foi como levar um golpe pelas costas. Em certo ponto, uma frase curta me congelou. A obediência cega é a prisão perfeita. Li e reli aquelas palavras até que pareciam ecoar dentro do meu peito. Passei décadas obedecendo sem questionar, acreditando que esse era o caminho mais puro da fé. Agora, diante de mim, alguém que havia vivido a mesma estrada dizia o contrário, que talvez, no fundo, essa obediência fosse apenas uma corrente dourada. Fechei o caderno por um instante e me levantei. Caminhei até a janela da sala e fiquei olhando para fora. O campo se estendia diante de mim, verde e silencioso, como se fosse o oposto de tudo aquilo que eu carregava por dentro. Senti um nó na garganta. Parte de mim queria fugir, voltar para o conforto das certezas antigas, mas já não havia como. Eu tinha visto demais. Meu amigo, sentado em silêncio, parecia compreender minha luta sem precisar de palavras. Quando me virei, ele apenas disse: "Agora você entende por que eu fui embora." Aquela frase caiu sobre mim como um peso enorme. Eu não tinha resposta. Apenas voltei a me sentar, sabendo que ainda havia páginas não lidas, e que dentro delas poderia estar a chave para o enigma que me perseguia desde o dia da renúncia. Respirei fundo, coloquei novamente as mãos sobre o caderno e me preparei para descobrir o que mais estava escondido ali, consciente de que cada nova revelação poderia abalar ainda mais os alicerces da minha vida. Voltei a abrir o caderno com cautela, quase como quem desata um nó que pode soltar algo perigoso. As próximas páginas estavam cheias de anotações mais diretas, sem floreios, como se meu amigo tivesse escrito às pressas, tentando registrar cada detalhe antes que fosse tarde demais. Ele falava de pressões silenciosas, de acordos feitos nas sombras e de decisões que, ao invés de nascerem da fé, pareciam nascer do medo. Li aquilo e senti meu estômago revirar. Era como se uma cortina fosse arrancada de uma vez, revelando um cenário que eu nunca tinha imaginado. Um trecho me chamou a atenção de imediato. Descrevia um encontro
em que figuras importantes discutiam não sobre os fiéis, não sobre os ensinamentos, mas sobre estratégias de poder, influência e sobrevivência. A palavra sobrevivência estava sublinhada, repetida como um alerta. Parecia indicar que a renúncia não tinha sido apenas uma escolha pessoal, mas parte de algo muito maior, algo que precisava ser mantido em segredo para que o castelo não desmoronasse. Enquanto lia, as lembranças dos últimos anos começaram a se embaralhar na minha mente. Reuniões que antes pareciam banais agora ganhavam outro sentido. As pausas desconfortáveis, as conversas interrompidas quando alguém se aproximava, os olhares cruzados nos corredores. Tudo aquilo podia não ser coincidência. O silêncio que antes eu confundia com disciplina agora soava como cumplicidade. Fechei os olhos por um instante, tentando respirar fundo. A sensação era de estar diante de uma verdade que ninguém queria que viesse à tona. E eu, que tantas vezes preguei sobre a luz e a transparência, agora estava sentado em uma sala simples, descobrindo que grande parte da estrutura que servi com devoção estava mergulhada em sombras. Meu amigo, vendo meu rosto pálido, colocou a mão sobre meu ombro e disse apenas: "Você precisava ver com os próprios olhos." Essas palavras foram como um soco, porque eu sabia que depois de enxergar, não havia como voltar à cegueira confortável de antes. Continuei a leitura, mesmo com o coração pesado, porque algo dentro de mim dizia que o pior ainda estava por vir. Eu já tinha entendido que a renúncia escondia algo profundo, mas ainda não fazia ideia do quão fundo esse abismo realmente ia. As páginas seguintes pareciam ainda mais pesadas, como se cada linha carregasse um segredo guardado a ferro e fogo. Ali estavam descritos acontecimentos que jamais chegaram ao ouvido dos fiéis, histórias enterradas sob camadas de silêncio. Meu amigo relatava que, muito antes do anúncio oficial, já havia sinais de que algo estava errado. Movimentos discretos nos bastidores, reuniões urgentes convocadas sem explicações claras, decisões tomadas com pressa e comunicados que pareciam mais ensaiados do que sinceros. Enquanto lia, lembranças antigas começaram a ganhar um novo contorno. Recordei de uma noite em que fui chamado às pressas para uma reunião em Roma. Na época disseram que era apenas uma questão administrativa, nada de relevante para além da rotina da igreja. Mas agora, relendo aquelas anotações, percebi que aquela noite podia ter sido parte de algo muito maior, um capítulo escondido de uma história que nunca nos foi contada. Meu coração acelerava a cada palavra. O caderno falava de pressões externas, de forças que não vinham só de dentro dos muros do Vaticano, mas também de fora dele. Era como se a instituição tivesse se tornado refém de poderes maiores, invisíveis aos olhos comuns. A palavra medo aparecia diversas vezes entre as linhas, e eu conseguia sentir esse medo escorrendo pelas páginas, impregnando-se em mim. Levantei os olhos do caderno e encarei meu amigo. Ele não dizia nada, apenas me observava com aquele olhar sereno que parecia esconder mais do que revelava. Eu sentia vontade de perguntar, de arrancar dele as respostas que me faltavam, mas sabia que talvez ainda não fosse o momento. O silêncio dele era quase um convite para que eu mesmo juntasse as peças, como se o aprendizado só tivesse valor se fosse descoberto passo a passo. Voltei à leitura, e ali encontrei uma anotação que me fez estremecer. Era curta, mas carregada de significado. A verdade não está no que foi dito, mas no que foi silenciado. Essa frase ficou gravada em minha mente como uma sentença. Tudo o que eu acreditava ter entendido até então parecia se desfazer diante daquela revelação. Senti o peso do caderno aumentar em minhas mãos, como se não fosse apenas papel, mas um fardo que agora também me pertencia. E mesmo com o coração apertado, virei a página, sabendo que o que estava por vir poderia mudar ainda mais a forma como eu enxergava tudo o que vivia até ali. As próximas páginas estavam ainda mais enigmáticas, como se meu amigo tivesse escrito às pressas, com medo de ser descoberto. A caligrafia era irregular, em alguns trechos quase ilegível, mas a mensagem estava clara. Havia forças agindo nos bastidores que não tinham nada a ver com espiritualidade. Ele descrevia pressões vindas de lugares que jamais imaginei, pressões que faziam até os mais altos cargos se curvarem. Li aquilo com um arrepio na espinha. Sempre nos ensinaram que o Papa era inabalável, escolhido por Deus para guiar até o fim. Mas ali,
Diante de mim estava a ideia de que até ele podia ser encurralado. Um detalhe chamou minha atenção. Ele mencionava encontros em que certas decisões já estavam tomadas antes mesmo de qualquer anúncio oficial. Como se o destino da igreja fosse decidido em salas escondidas, e não diante do povo. Aquilo explicava o que sempre me incomodou. A perfeição ensaiada de cada discurso, a maneira como tudo parecia cuidadosamente controlado, como um teatro sem espaço para improvisos. Fechei os olhos por um momento e lembrei de quantas vezes eu mesmo estive em cerimônias grandiosas, cercado de símbolos de poder, acreditando que aquilo era a manifestação do divino. Agora, ao reler essas linhas, me perguntava se parte daquele brilho não era apenas cortina de fumaça, criada para esconder a fragilidade da estrutura. A sensação era de que o chão sob meus pés estava se quebrando. Meu amigo percebeu meu silêncio e disse baixinho: "É difícil acreditar, eu sei. Eu também lutei contra isso por muito tempo. Mas, uma vez que você enxerga, não pode mais fingir que não viu." Suas palavras caíram sobre mim como um martelo. Eu já não podia voltar atrás. As perguntas que antes eram sussurros agora gritavam dentro de mim. Respirei fundo e voltei ao caderno. As próximas linhas falavam de homens que, por trás das vestes solenes, carregavam interesses comuns, ambições que pouco tinham a ver com fé. E foi nesse ponto que comecei a perceber que minha crise não era apenas sobre a renúncia de um papa, era sobre tudo o que eu acreditava ter sido construído sobre rocha firme. Segurei firme aquelas páginas, com o coração acelerado. Sabia que, ao virar a próxima, talvez encontrasse algo ainda mais profundo, algo que poderia abalar não só minhas convicções, mas também a vida que eu havia dedicado inteira àquela instituição. Virei a página com o coração acelerado, como quem abre uma porta que talvez devesse permanecer trancada. Ali, meu amigo descrevia uma noite em que foi chamado às pressas para uma reunião restrita, daquelas em que poucos têm acesso. As palavras eram curtas, mas carregadas de tensão. Falava de semblantes pesados, vozes baixas e decisões impostas como se não houvesse alternativa. O tom do relato era de alguém que testemunhou mais do que podia suportar, mas que, ainda assim, decidiu registrar para não enlouquecer com o peso do silêncio. Enquanto lia, senti como se estivesse dentro daquela sala descrita. Via as paredes fechadas, ouvia o arrastar de cadeiras, sentia o ar denso que não deixava espaço para a respiração tranquila. Meu amigo escrevia que naquela noite não se discutiu fé nem o bem dos fiéis, mas apenas estratégias de poder. O nome do Papa aparecia em meio às linhas, não como líder absoluto, mas como peça de um jogo que se movia nas mãos de outros. A cada palavra, a imagem que eu tinha do Vaticano, tão sólida e grandiosa, parecia se desfazer como areia escorrendo entre os dedos. E foi impossível não me lembrar da cena da renúncia. O sorriso contido, a voz calma, o discurso impecável. E, no entanto, agora eu via aquilo de outra forma. Talvez não fosse coragem ou humildade. Talvez fosse a face de quem não tinha escolha. Fechei o caderno por alguns instantes, tentando respirar fundo, mas a sensação de opressão não diminuía. Meus pensamentos corriam em todas as direções. Será que todo aquele sistema que sempre acreditei ser inabalável estava, na verdade, sustentado por fios frágeis, manipulados por mãos invisíveis? Era difícil aceitar, mas impossível ignorar. Meu amigo me observava em silêncio, como se soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Ele não tentou me consolar, porque sabia que não havia palavras capazes de aliviar aquele choque. Apenas deixou que eu absorvesse tudo, que sentisse o peso necessário para compreender a gravidade do que estava diante de mim. Segurei o caderno com força e percebi que ainda havia muitas páginas pela frente. Se até ali já me sentia abalado, o que mais poderia encontrar? O medo se misturava com a necessidade de saber, e essa mistura me empurrava a continuar, porque, de alguma forma, eu pressentia que o próximo passo me levaria a um ponto sem volta. As linhas seguintes do caderno me deixaram paralisado. Meu amigo escrevia sobre documentos que nunca chegaram a público, circulando apenas entre mãos selecionadas. Ele descrevia relatórios, cartas e até mensagens cifradas que falavam de pressões externas, como se a Igreja, em vez de ser a autoridade máxima, estivesse ajoelhada diante de forças maiores. Palavras como ameaça e proteção apareciam repetidamente,
carregadas de um peso que eu mal conseguia suportar. Enquanto lia, uma lembrança distante voltou à minha mente. Anos antes, em um encontro em Roma, me chamou a atenção a maneira como alguns cardeais conversavam em cantos afastados, como se trocassem segredos que não podiam ser ouvidos. Eu, ingênuo, pensei que fosse apenas protocolo, que havia assuntos reservados apenas aos mais próximos. Agora, com aquelas páginas diante de mim, percebia que talvez eu tivesse passado por cenas que, se interpretadas corretamente, mostrariam muito mais do que aparentavam. Meu coração batia forte. Eu tentava imaginar até onde iam essas forças escondidas. Quem eram aqueles que tinham poder suficiente para influenciar até mesmo a cadeira mais alta da igreja? As respostas não estavam claras, mas as perguntas já me tiravam o sono. E cada nova palavra que eu lia parecia acender dentro de mim uma chama de desconfiança que não podia mais ser apagada. Levantei os olhos para meu amigo, que permanecia em silêncio. Era como se ele esperasse que eu juntasse as peças por conta própria. No fundo, eu entendia. Algumas verdades não podiam simplesmente ser entregues prontas. Era preciso senti-las, como uma ferida aberta que nos obriga a encarar a dor. Voltei à leitura e encontrei um parágrafo sublinhado que fez minha respiração falhar. O que é apresentado como escolha, muitas vezes é apenas a face mais suave da imposição. Li e reli aquelas palavras até que elas se gravaram na minha mente como ferro em brasa. Não se tratava apenas de uma renúncia voluntária, mas de algo muito mais sombrio. Segurei o caderno com mais força, como se ele fosse um objeto vivo prestes a escapar das minhas mãos. Eu sabia que aquelas páginas ainda guardavam segredos que poderiam mudar tudo o que eu acreditava sobre a fé, sobre a igreja e até sobre mim mesmo. E mesmo com o medo crescendo dentro de mim, algo me empurrava a continuar, como se a próxima revelação fosse inevitável. Continuei virando as páginas, e cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Meu amigo havia escrito sobre encontros secretos em que o medo era o convidado principal. Não havia orações sinceras, nem debates sobre fé, apenas conversas abafadas sobre riscos, ameaças e alianças que, se viessem à tona, fariam o chão tremer debaixo dos pés dos fiéis. O que mais me assustava era a clareza com que ele descrevia rostos conhecidos, homens que eu mesmo já cumprimentei com reverência, agora envolvidos em situações que jamais imaginei. Um trecho em especial me fez estremecer. Ele contava sobre uma noite em que, durante uma reunião, escutou uma frase dita em tom baixo, quase como um aviso: melhor uma saída discreta do que um escândalo sem volta. Aquilo ecoou dentro de mim como um trovão. Será que a renúncia não tinha sido apenas uma escolha, mas uma imposição mascarada de humildade? Quanto mais eu lia, mais percebia que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e a imagem que surgia era muito mais sombria do que eu estava preparado para encarar. Fechei o caderno por alguns segundos, tentando acalmar a respiração. O silêncio da sala parecia amplificar cada batida do meu coração. Meu amigo não dizia nada, apenas me observava com paciência, como se soubesse que eu precisava enfrentar sozinho aquele turbilhão. Havia uma tensão no ar que quase podia ser tocada, como uma corda esticada ao máximo, prestes a se romper. Voltei às páginas, mesmo com o peso esmagador daquilo que estava descobrindo. Ali estavam descritos sinais de que muitos dentro da própria igreja sabiam da verdade, mas escolhiam o silêncio por medo das consequências. Era como se todos estivessem presos em uma rede invisível, incapazes de se mover sem que alguém, em algum lugar, puxasse os fios. Enquanto absorvia cada palavra, senti como se meu próprio corpo estivesse sendo tomado por uma febre. Era a mistura de indignação, medo e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de despertar. Eu já não podia mais negar. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. E ainda assim, a última página que restava diante de mim parecia prometer um desfecho ainda mais arrebatador, como se até então eu tivesse apenas arranhado a superfície do que estava realmente escondido. Com as mãos trêmulas, virei a última página do caderno. O que encontrei ali não foram apenas palavras, mas um desabafo final. Meu amigo escrevia como quem já não tinha nada a perder, como alguém que carregou o peso de segredos grandes demais e decidiu deixar um rastro para que outro pudesse continuar. Ele dizia que a verdade nunca seria aceita facilmente,
que muitos prefeririam viver na ilusão a encarar o que estava diante de seus olhos. Mas também falava que a verdadeira fé não se alimenta de silêncio imposto, e sim da coragem de buscar a luz, mesmo quando ela fere os olhos. Fechei o caderno devagar, sentindo um misto de dor e alívio. Era como se uma venda tivesse sido arrancada, e junto dela viesse o choque de perceber que toda uma vida foi construída sobre certezas frágeis. Senti lágrimas escorrerem, não de fraqueza, mas de libertação. Pela primeira vez em muitos anos percebi que minha fé não dependia de instituições, nem de homens vestidos de autoridade. Ela estava dentro de mim, simples, como uma chama que resiste mesmo no meio da escuridão. Olhei para o crucifixo pendurado na parede da casa do meu amigo e o vi de forma diferente, não mais como símbolo de obediência cega, mas como sinal de resistência, de alguém que suportou a dor para mostrar que a verdade nunca poderia ser apagada. Entendi que a fé não era sobre seguir sem pensar, mas sobre ter coragem de enfrentar as sombras e ainda assim escolher a luz. Naquele instante, senti que algo se transformava em mim. O peso que me esmagava nos últimos dias começou a se dissipar, como neblina que se desfaz ao nascer do sol. Percebi que eu não precisava mais viver com medo, nem preso às aparências. A vida que ainda me restava seria guiada por uma fé mais pura, mais humana, construída não sobre silêncio, mas sobre coragem. Saí daquela casa com passos firmes. O vento frio bateu no meu rosto, mas, pela primeira vez em muito tempo, não senti arrepio de incerteza, e sim uma força nova que nascia dentro de mim. Eu não sabia quais seriam as consequências de carregar comigo aquelas revelações, mas tinha certeza de uma coisa: nunca mais eu seria o mesmo. E no fundo, entendi que essa transformação era a maior vitória que eu poderia alcançar, porque a verdadeira superação não está em apagar as feridas, mas em transformá-las em cicatrizes que nos lembram de que fomos fortes o bastante para sobreviver.